Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias e novidades do Vascão. Meus amigos, o elenco vascaíno voltou aí aos treinamentos e o Felipe Coutinho deverá estar à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos falar bastante aí da volta do Coutinho. Vamos falar também aqui do Luan Pérez, que infelizmente não veio para o Vasco e tem um porquê dele não ter fechado com o Vasco. Você vai entender melhor essa situação. Também vamos falar do novo reforço do Vasco, Maxime Domingues. Tem uma situação aí envolvendo um bônus para o jogador. Você irá entender aí como que o jogador deverá receber esse bônus aí no Vasco. Também vamos falar aqui da situação da busca por reforço. O torcedor está muito impaciente porque a diretoria é extremamente lenta. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, hoje o Vasco postou fotos aí do treino de quinta-feira, dessa quinta-feira lá no CT Moacir Barbosa, né? O Vasco se reapresentou após aí o elenco pegar alguns dias de folga. O Vasco que veio de uma grande maratona de jogos, né? Somente na semana passada, 3 jogos aí, meu amigo. 2 jogos contra o Atlético Paranaense e também um contra o Vitória. Jogo fora de casa ainda, esse último jogo contra o Vitória. E o Vasco conseguiu vencer as 3, né? Mas, com certeza, o nosso elenco ficou muito desgastado. Os jogadores ganharam aí alguns dias de folga e voltaram aí aos treinamentos hoje. E já temos aí a novidade do Coutinho, né? Treinou normalmente aí com o elenco vascaíno e muito possivelmente ele será relacionado para o jogo da semana que vem contra o Atlético Paranaense. O primeiro jogo do Vasco após a volta aí da data FIFA. Os clubes voltarão a atuar na Copa do Brasil já diretamente. O Vasco vai jogar no dia 11, fora de casa, lá na Arena da Baixada, precisando aí de pelo menos um empate para se classificar. Se perder por 1-0 com diferença de um gol, o jogo irá para os pênaltis. Se perder com diferença de 2 gols, o Vasco estará eliminado da Copa do Brasil. E, obviamente, se vencer, a gente estará nas semifinais aí da competição. E esperamos que o Coutinho esteja bem, né, cara? Depois desse monte de problema que o jogador teve, né? Teve uma lesão muscular que tirou ele por semanas do Vasco. Depois teve Covid, cara. O cara pegou Covid, né, mano? Ficou fora aí por algum tempo. Estava praticamente pronto para voltar na partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aí saíram informações que o jogador estava com Covid, se recuperou do Covid e agora voltou a treinar aí com o elenco vascaíno e certamente deverá pelo menos ficar no banco de reservas para a partida de quarta-feira. E esperamos que o Coutinho ajude o Vasco aí a se classificar na Copa do Brasil, assim também como os nossos principais jogadores, né? O único fato ruim será a ausência do João Vitor, que foi expulso injustamente naquele jogo de ida lá em São Januário, né? Onde o juiz viu coisa onde não tinha. O João Vitor não fez absolutamente nada com o jogador do Atlético Paranaense, foi expulso de graça e o jogador vai desfalcar aí a zaga do Vasco, que deverá ter Maicon e Léo Pelé na zaga nesse jogo tão importante fora de casa, um gramado sintético, onde a bola corre muito mais rápido, o Atlético Paranaense pressiona bastante. O Vasco tem que ficar muito esperto quanto a essa situação. Deixem nos comentários o que você espera dessa volta do Coutinho, né? O torcedor ainda está muito esperançoso que o Coutinho vai ajudar bastante o Vasco, né? Só que ele vem tendo muitas lesões. Esperamos que durante essa temporada, o fim dessa temporada, ele não tenha mais nenhum tipo de lesão, porque aí com certeza vai praticamente perder o ano inteirinho, o resto desse ano todinho aí, para ajudar o Vasco. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Por falar em lesão, né? A gente falou aí da lesão do Coutinho. O jogador que estava lesionado aí já fez sua cirurgia, né? Que é o Adson, né? A cirurgia do jogador foi um sucesso e o jogador ficará fora por 10 semanas. A tendência é que ele só volte a atuar em 2025 com a camisa do Vasco. Um jogador que estava sendo muito importante aí para o ataque vascaíno. Vai desfalcar o Vasco nessa reta final de temporada. O jogador que teve uma fratura na tíbia, teve que fazer esse procedimento cirúrgico, infelizmente vai desfalcar o Vasco. E o seu substituto foi o Maxime Domingues, né, cara, que já chegou aí no Rio de Janeiro. Já tá anunciado, né, mas, tipo assim, postar fotos do jogador com a camisa do Vasco, concretizando totalmente o negócio, né, sendo aprovados os exames médicos. Com certeza o torcedor ainda espera, pode ser que a qualquer momento isso aconteça e o jogador aí seja de vez oficializado pelo nosso clube. O jogador já chegou ao Brasil, como a gente disse, falou muito bem, elogiou bastante o Vasco e esperamos que esse jogador jogue bola, né? Chega aí com um contrato longo, um contrato de 4 anos, o Vasco desembolsando quase 10 milhões de reais aí para comprar o jogador em definitivo junto ao Gil Vicente. E com esse contrato aí tem uma cláusula de bônus para o Gil Vicente Portugal nessa negociação. O valor será pago por número de jogos
e também caso o Vasco se classifique a Libertadores. Caso aí o Máximo Domingues ajude o Vasco a voltar à Libertadores, certamente aí o Vasco irá pagar esse bônus ao Gil Vicente, porque o Pedrinho deixou muito claro essa situação aí de bônus a jogadores, né? Anteriormente, com a CSA7 Partners, o Vasco pagava bônus aí a atletas somente para escapar do rebaixamento, né? Tem muitos jogadores que vieram contratados nessa temporada que, em caso de permanência na Série A, o Vasco iria pagar um bicho para eles, ia pagar um bônus para os jogadores. E isso é totalmente irrelevante, cara. Isso não faz sentido algum, já que o Vasco é um time gigantesco. É muito medíocre você dar para um jogador um contrato desse, né? O Vasco mesmo admitindo a sua mediocridade com a CSA7 Partners, que seria mais um ano de sofrimento, um ano que o Vasco iria lutar para não cair de divisão. Tanto que deu esse contrato para vários jogadores que foram contratados nessa temporada, lá no início do ano, quando a CSA7 Partners ainda estava no domínio do Vasco. Agora com o Pedrinho, os contratos são feitos de maneira diferente e o Vasco vai oferecer sempre a esses jogadores aí que vieram contratados um bônus somente por grandes coisas conquistadas, né? O Pedrinho deixou isso claro na entrevista coletiva que ele deu meses atrás, falando que achava isso um absurdo, o que a CSA7 Partners fez e que agora, a partir de agora, o Vasco vai oferecer somente bônus a jogadores por metas cumpridas aí e também grandes coisas conquistadas, como títulos e também como o caso da classificação Libertadores, que seria algo extraordinário para a gente na próxima temporada, e o Máximo Domingues chega com essa cláusula. Eu acredito também que outros jogadores tenham essa cláusula, como por exemplo o Jean Menezes, o Jean Davi agora, né, que é ser chamado de Jean Davi, certamente deve ter uma cláusula dessa no seu contrato. Não sabemos se o Emerson Rodrigues tem, mas eu acredito que também deva ter. O que nos resta é torcer para que esses jogadores realmente ajudem o Vasco a voltar à Libertadores, que o Vasco conquiste aí o direito de jogar Libertadores em 2025 e que tenhamos uma ótima temporada com esses caras voando, né? Principalmente aí, quem sabe, o Máximo Domingues, um jogador totalmente desconhecido. O Jean Davi, o torcedor vem gostando do que vem vendo do atleta aí nos jogos do Vasco, torcemos para que seja um jogador muito importante também nesse restante de temporada. Mas, claro, o torcedor também ainda está esperançoso quanto à chegada do zagueiro. Ainda nada do Vasco contratar esse zagueiro, a gente já trouxe aqui vários nomes de jogadores livres que estão aí disponíveis no mercado para o Vasco fazer contratações, várias matérias de fontes confiáveis, trazendo esse tipo de reportagem. Ontem mesmo o Globo Esporte fez uma grande listagem de zagueiros disponíveis aí que o Vasco poderia buscar no mercado. Logicamente, o sonho do torcedor é ver o Sérgio Ramos do Vasco, é uma negociação que seria muito difícil de acontecer, mas se viesse seria um sonho para nós torcedores. Com certeza, quem não gostaria de ver o Sérgio Ramos na zaga do Vasco. Só que até agora a diretoria mostra lentidão mais uma vez, assim como foi nas negociações com outros zagueiros, como por exemplo a do Luan Pérez, né? A situação do Luan Pérez foi a seguinte: o jogador não fechou com o Vasco por querer jogar no Santos. Simples, ele não quis jogar no Vasco, ele preferiu atuar no Santos, mesmo ele pedindo um salário astronômico ao Vasco, na casa de 700 a 800 mil reais. Aparentemente o Vasco iria pagar isso ao atleta, mas ele preferiu jogar a segunda divisão com a camisa do Santos por ter um carinho pelo clube, né? Aí não teve o que o Vasco fazer, o Vasco perdeu muito tempo esperando o Luan Pérez e também não conseguiu concretizar a negociação com o Ian Glavinovic. E o que mais atrapalhou o Vasco, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, teria sido a negociação com o Maurício Lemos, lá do Atlético Mineiro. Teria emperrado de vez todo o mercado do Vasco, e o Vasco ficou muito tempo esperando a resposta do jogador, que sequer respondeu o nosso clube a proposta do Vasco para contratá-lo, né? Um descaso total, um jogador medíocre aí que não faz ideia da grandeza do Vasco, achar que é maior do que o clube a ponto de nem responder o nosso clube. E, infelizmente, o Vasco aí se perdeu totalmente nessa janela, não conseguiu fechar a contratação desse zagueiro e vem sobrando bastante coisa pro Marcelo Santana, né, cara? Vem sendo bastante cobrado aí, o torcedor pede até mesmo a saída dele do Vasco por ter feito um péssimo trabalho, né? Vamos torcer para que esse Máximo Domingues calhe a boca dos críticos, que foi o Marcelo Santana que trouxe esse cara pro Vasco, juntamente com o scout ali do Pedrinho. Com certeza o Pedrinho deu a palavra final, lógico, para contratar esse jogador, mas ele participou sim dessas contratações que vieram já pro Vasco. Torcemos para que dê certo todos esses jogadores que vieram contratados e que esperamos que chegue esse zagueiro ainda. Vale ressaltar que até o dia 9 o Vasco pode registrar novos jogadores que estão livres no mercado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.